J Mais ABC. Oferecimento Copi, perto da sua casa, próximo de você. Biovida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Construindo e reformando é Matel. Grupo Avante, administradora de condomínios. O aconchego do lar é seu, o trabalho é nosso. Hospital Nova Neumater, atendimento 24 horas para você. Em São Bernardo, oxigenoterapia terá ampliação no tratamento. Mãe é acusada de matar a filha e esconder o corpo em mala. Confira todos os detalhes do tempo e do trânsito em toda a região aqui do Grande ABC. Fique por dentro também da nossa tradicional sala de entrevistas, que hoje, como de costume, recebe o advogado Dr. Antônio Carlos Gogoni para falar sobre a lista tríplice ignorada pelo presidente Jair Bolsonaro e outros assuntos aqui da nossa edição. Segunda-feira, 9 de setembro de 2019, inverno brasileiro. Acompanhe a partir de agora a primeira edição ao vivo do J Mais ABC de hoje. Olá, boa tarde, 12 horas e 30 minutos. Sejam todos bem-vindos à primeira edição do J Mais ABC de hoje. Mais uma semana começando, mais uma segunda-feira. E claro que estamos aqui levando as principais informações da região do Grande ABC até você. E começamos o editorial de hoje falando sobre um assunto que está dando o que falar, e é sobre a Procuradoria-Geral da República. O presidente Jair Bolsonaro desprezou a lista tríplice e indicou o Augusto Aras para o comando da Procuradoria. Quem está ao vivo e vai trazer todas as informações é o nosso repórter Vinícius Pazini. Boa tarde, Vinícius. Quais são as informações, hein? Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos que acompanham o J Mais ABC. Olha só, Gil, o assunto está sendo discutido no Brasil inteiro. O presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, indicou para a Procuradoria-Geral da República o senhor Augusto Aras. Ele vai ficar no lugar da Raquel Dodge. Claro que vai ter uma votação no Senado com todos os detalhes. A Raquel Dodge finaliza seu mandato no dia 17. Mas para isso, eu preparei uma reportagem completa explicando todos os detalhes desse assunto. Vamos conferir agora, Gil, na reportagem. O presidente Jair Bolsonaro decidiu indicar na quinta-feira passada o subprocurador-geral Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República, em substituição a Raquel Dodge, cujo mandato de 2 anos termina no próximo dia 17. Ela poderia ser reconduzida, mas acabou entrando na disputa. Bolsonaro disse achar que está fazendo um bom casamento e pediu apoiadores darem um tempo a Aras, que é um bom sinal o fato dele já ter sido criticado por veículos de imprensa. Acabei de indicar o senhor Augusto Aras para chefiar o Ministério Público Federal. Um homem que estará, não digo ao nosso lado, ao lado do Brasil. O presidente já havia escolhido Aras desde o final de junho. Ele optou, no entanto, por segurar o anúncio para diminuir as críticas do subprocurador-geral, sobretudo dentro do seu partido, o PSL. No período, Bolsonaro enviou interlocutores ao Congresso Nacional para falar individualmente com líderes de frentes parlamentares na tentativa de diminuir a resistência a uma indicação de Aras. Na quinta, antes do anúncio oficial, o presidente consultou sobre a escolha dos representantes na bancada evangélica, do agronegócio e da segurança pública, considerados pilares do seu governo. Segundo relatos feitos à reportagem, não houve maiores resistências. O escolhido pelo presidente precisa agora ser aprovado em sabatina do Senado. O mandato é de 2 anos. Pela primeira vez em 16 anos, o novo Procurador-Geral da República não está na lista tríplice escolhida em eleição interna na Associação Nacional de Procuradores. Tá bom, muito obrigado, viu, Vinícius, por todas as suas informações. E agora, sem perder tempo e para tratar um pouco mais sobre esses e outros assuntos, vamos então à nossa tradicional sala de entrevistas. Muito bem, hoje é segunda-feira e, como de costume, toda segunda-feira a gente recebe aqui o nosso convidado especial, o Dr. Antônio Carlos Gogoni. Boa tarde, Gogoni, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Gil. Sempre um sinal de prestígio estar novamente consigo. Que bom, é muito bom estar aqui com você, viu, Gogoni? Como é que foi de final de semana? Tranquilo? Ótimo. Pronto para uma semana cheia de debates? Sem dúvida. Então vamos lá. Vamos começar com esse assunto que foi destaque aí, que foi muito bem passado aí pelo Vinícius Pazini. Esse assunto foi a semana passada, mas ainda muito se fala sobre essa indicação.
A lista tríplice, que já vinha sendo seguida há mais de 20 anos, desta vez foi ignorada, mas a gente não sabe quais são os verdadeiros motivos do presidente para ele ter indicado, então, este novo nome. A sua concepção sobre esse assunto? A minha concepção, ela é consubstanciada na discricionariedade do presidente, na possibilidade dele escolher quem queira. Ele pode fazer isso, Pode né? fazer isso. Não tem nenhum impedimento legal e me causaria estranheza se ele seguisse a lista tríplice. Porque ele se faz notícia em todos os momentos e não seria dessa vez que ele não o faria. Perfeito. Porque os nomes indicados pela PGR não agradavam e não tinham o perfil que ele gostaria que tivesse. E ele exerceu a prerrogativa de poder nomear alguém do Ministério Público que não fosse da lista tríplice. De qualquer forma, também ele conseguiu o apoio da oposição, porque agora esse nome agradou a oposição e de uma forma ou outra, este nome consegue um apoio daqueles que provavelmente atrapalhariam essa mudança. Na verdade, o que ocorre? O presidente pode se atribuir qualquer tipo de situação a ele, entretanto, ele não é nenhuma pessoa fora da política. É verdade. Ele exerceu um mandato de deputado durante quase 30 anos. Então, evidentemente, ele ouviu pessoas do governo e tomou a decisão que para ele foi mais acertada. Que para ele, naquele momento, era a mais acertada, não tenha dúvida nenhuma. E agora nós temos que deixar o novo procurador se situar para poder fazer os ofícios do Ministério Público junto ao STF. Tá certo. Bom, de qualquer forma, é muito provável que entre o interino, porque a Raquel Dodge sai agora, não vai dar tempo para ter aquela sabatina, e nesse período o indicado vai poder conversar com todos os senadores nos bastidores para fazer os seus acertos. O presidente, na verdade, ele também não indicaria um nome que ele soubesse que os senadores não iriam aprovar. Claro. E também conta com a maioria da comissão que vai analisar o nome do procurador e vai ser sabatinado. Uma espécie de carimbo. Uma chancela. Uma chancela que vai dar o passaporte para ele poder seguir em frente no cargo lá de Procurador-Geral da República. Já que está indicado, então vamos fazer o nosso papel de torcer para que tudo dê certo. Não tem dúvida. Para que essa transição ocorra da melhor forma possível e que, sem dúvida nenhuma, a gente possa colher os resultados positivos dessa transição. Vamos torcer a favor. O remédio muitas vezes é amargo, né? Sim, mas é o que cura. É o que cura. É o que cura. Por falar em remédio, em coisa amarga, esse tempo que tenha passado por nós aqui, principalmente em São Paulo, por conta dessa queimada que teve na Amazônia, a poluição que veio para cá, essa mudança brusca, semana passada, um frio, esta semana quente, viemos um final de semana muito quente, muita gente tendo problema de respiração, falta fôlego. E eu quero te convidar então, na continuidade do nosso editorial, para acompanhar um VT que fala exatamente sobre esse assunto, viu, Gogoni? Perfeitamente. A Prefeitura de São Bernardo vai ampliar, a partir do mês de setembro, a imunização do tratamento da oxigenoterapia por meio de acompanhamento e visitas domiciliares de equipes multidisciplinares e assistentes sociais. Isso é importante, porque esse acompanhamento, como se fazia antigamente, do médico ir até o paciente, acompanhar bem o tratamento, saber se ele está se cuidando, eu acho que é isso que ajuda no resultado, né, Gogoni? O médico da família, né? O médico da família. E, só para complementar, a pessoa enferma, ela se recupera muito melhor quando ela está no seio da família. Bom, de qualquer forma, o nosso repórter Matias Gaudi fez uma matéria falando sobre isso e na volta a gente comenta mais um pouquinho. Ok. Vamos acompanhar junto, eu e você. A partir de setembro, o objetivo é garantir uma atenção contínua e um acompanhamento de perto do quadro clínico dos pacientes.
os quais necessitam de suplementação de oxigênio, como portadores de doenças pulmonares crônicas. Desde o início do ano, o programa passa por ampla reestruturação em busca de melhores práticas no atendimento e no acompanhamento dos pacientes. Para isso, a área administrativa do programa foi incorporada à equipe técnica, formada por médicos, um fisioterapeuta, enfermeiros e assistente social. A mudança vai permitir que todos os pacientes sejam acompanhados periodicamente pelos profissionais, por meio de um telemonitoramento, uma visita domiciliar e acompanhamento na reabilitação pulmonar. De acordo com o secretário de Saúde de São Bernardo, Dr. Geraldo Heppli, a iniciativa vai garantir maior qualidade de vida e humanização aos pacientes, nos aproximando uns aos outros. Afinal, o amor é o que nos move quando precisamos ajudar. O brasileiro tem essa coisa boa, sabia? Né? De acolher. As pessoas se amam. Tá aí, Gogoni, exatamente o que você falou, o médico da família. Você viu até o prefeito estava lá na casa, na sala, né, acompanhando isso. Isso é muito importante, né? Em primeiro lugar, o secretário da Saúde, Dr. Geraldo Heppli Sobrinho, é uma referência em termos de saúde, em termos de medicina. É uma pessoa testada e aprovada. Tanto é que, no início das gestões, ele foi muito disputado entre Santo André e São Bernardo, para saber onde efetivamente ele iria. Né? Aliás, ele já passou por várias prefeituras aqui da região, né? Ele foi superintendente do Mário Covas, inclusive. Exatamente. Então, ele, sem dúvida nenhuma, como o próprio Dr. Gogoni falou, reúne aí uma experiência muito larga. Isso que é importante. Para compor uma equipe, você precisa de profissionais experientes. Na verdade, você só ganha o jogo se você tiver jogador bom, experiente. Os bons governos, eles são tidos como bons governos porque tem uma equipe muito boa. Sim. Uma equipe capaz de pessoas comprometidas com o serviço público. E, volto a dizer, o Dr. Geraldo Heppli Sobrinho, que eu conheço pessoalmente, é uma pessoa, em termos de ser humano, em termos profissionais, em termos técnicos... É o ideal. Nota 1000. Gogoni, vamos fazer o seguinte, agora são 12 horas e 41 minutos. Vamos dar aquela paradinha para o nosso café? Aí o amigo de casa bota o sal que está faltando no arroz, porque o almoço já deve estar saindo. Deve estar saindo. O cheiro aqui está gostoso, porque no nosso refeitório estão preparando um almocinho bacana para a gente quando a gente sair daqui. Então vamos tomar o café, Gogoni? E na volta, você vai conferir os seguintes detalhes em destaque aqui na nossa primeira edição. Mãe é acusada de matar a filha e de esconder o corpo em mala. Que coisa, hein, Gogoni? Que coisa absurda. Tem a segunda parte da nossa tradicional sala de entrevistas de hoje, que está recebendo aqui o Dr. Antônio Carlos Gogoni, meu convidado de honra, que ocupa a sua cadeira VIP, para esse bate-papo bem descontraído e importante aqui na nossa edição. Nós voltaremos em instantes com a segunda parte do J mais ABC, primeira edição, ao vivo desta segunda-feira. É o tempo de um café. A gente já volta. Doze horas e 43 minutos, uma tarde quente, 29 graus aqui no ABC e nós já estamos de volta com o J mais primeira edição, ao vivo, né? E eu já vou falar, viu, Gogoni, já com a repórter Fernanda Fernandes, que vai falar sobre o trânsito. Olha, calor, segunda-feira, você sabe que a coisa complica. Então, Fernandinha, por onde você anda aí? Fala com a gente. Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos que assistem o J mais ABC. Estamos aqui na Avenida Lino Jardim, onde o trânsito flui extremamente bem. Mesmo sendo horário de almoço e os pais estejam buscando as crianças na escola ou até mesmo levando elas para a escola. Já na Pereira Barreto, em Santo André, o trânsito também está bem tranquilo. Enquanto na Avenida Perimetral, o trânsito continua tranquilo lá, mesmo nesse horário que é bem complicado, né? Agora em São Bernardo, a Avenida Lions está extremamente tranquila também, mas a Avenida Faria Lima tem um tráfego intenso entre o Correios, localizado na avenida, e até o Paço Municipal em São Bernardo do Campo. Já em São Caetano, a Avenida Guido Aliberti também está com trânsito muito tranquilo. Já a Avenida Goiás, também em São Caetano, continua com trânsito extremamente tranquilo, mesmo nesse horário que é extremamente difícil para todo mundo. E é com você aí no estúdio, Gil. Tá certo, obrigado, viu, Fernandinha, por essa informação para a gente. Gogoni, quero aproveitar esse gancho do trânsito para falar sobre algumas mudanças que nós tivemos aqui no ABC nos últimos tempos. Santo André começou com uma alteração
nas vias públicas, mãos e para aliviar bastante o trânsito. E São Bernardo inaugurou diversas obras aí para ajudar na mobilidade. Quer dizer, parece que as prefeituras conjuntamente, cada uma fazendo a sua parte, está tentando melhorar o trânsito aqui na região, que é sempre muito complicado, né? O que ocorre? Ocorre que cresceram os números de automóveis e as cidades não acompanharam. Não, as ruas estreitas, né? Exatamente. E teria que fazer uma série de intervenções aqui em Santo André. Entretanto, o prefeito Paulo Serra, através do órgão competente, fez um projeto de mudança de mãos, né, de vias, que há muito tempo não se via aqui em Santo André, porque a coisa permanecia estática e aumentando o número de automóveis e a cidade não aumentando proporcionalmente, né? Por falta de dinheiro. Para fazer isso teria que existir uma série de desapropriações e o município não tem condições de fazê-lo. Entretanto, o prefeito Paulo Serra continua no caminho certo, tentando, com planejamento e com inteligência de trânsito, poder satisfazer essa necessidade. Por outro lado, nós vemos em São Bernardo do Campo o sentido contrário. Lá o prefeito Orlando Morando conseguiu que aportasse muitas verbas para a prefeitura e melhorou a infraestrutura, liberando os principais gargalos de trânsito que existiam. Você está há quanto tempo aqui no ABC? A minha família tem mais de 100 anos. Você tem um conhecimento profundo sobre toda a região, sobre tudo que está acontecendo. Isso é muito bom para você, amigo de casa, nesse bate-bola aqui, nessa troca de informações, porque você fez uma analogia tão importante na questão das duas cidades, falando sobre essas duas pontas e como é difícil administrar uma cidade, né? As necessidades são as mesmas, mas as possibilidades bem diferentes. Eu sou até suspeito porque eu tenho um amor especial pelo Grande ABC e, evidentemente, maior pela minha cidade de Santo André. E a gente procura se situar, estudar, verificar, sentir o problema para poder dar um balizamento para a população. Eu fiz esse gancho porque muita gente gosta de criticar, né? Sempre gosta. Primeiro critica. É tão importante conhecer um pouco mais profundamente os assuntos antes de sair criticando, antes de falar mal, né? Existem pessoas pessimistas por natureza, né? É o perfil da pessoa. Eu sou ao contrário, eu sou uma pessoa otimista por natureza e procuro ver os melhores pontos atacados. Por falar em otimismo, a gente às vezes tenta manter todo o nosso otimismo, toda a nossa esperança, mas de vez em quando algumas notícias derrubam a gente de uma forma que é quase que inacreditável imaginar que alguma coisa como essa que nós vamos falar agora possa acontecer. Eu vou te convidar para acompanhar mais uma matéria e que a gente não tem nem muita coisa para falar porque é triste. Eu quero que vocês acompanhem o que aconteceu em São Bernardo do Campo. Como eu disse, eu não vou falar muito não. Eu vou deixar para a nossa repórter, a Jéssica Ivanoff, contar todos esses detalhes para a gente. Gogoni, junto comigo e com o amigo telespectador, na tela. Uma mulher foi presa em São Bernardo do Campo, suspeita de matar a filha de 2 anos e esconder o corpo em uma mala de viagem. Segundo o boletim de ocorrência, o crime teria acontecido na terça-feira e a prisão na quinta-feira. A mulher de 26 anos foi presa em flagrante. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o pai da criança disse que a mulher ligou para ele e disse que ele tinha batido demais na garota, segundo ele. Testemunhas falaram para a polícia que a criança era agredida constantemente pela mãe. O pai, de 56 anos, também chegou a ser preso, pagou fiança e foi liberado. Ainda segundo o BO, os policiais chegaram no local apontado pelo pai e encontraram a criança dentro da mala de viagem na sala da casa. Na sequência, Sandra saiu do quarto e disse que a morte foi um acidente. Comentar sobre esse assunto. Eu acho que é uma coisa tão grandiosa que envolve isso, que você tem que estudar, entender o que levou, mas nada justifica, né, Gogoni? O caso foi registrado no 8º Distrito Policial de São Bernardo do Campo e a perícia foi acionada. Gogoni, na sua opinião, você, não sei se a área criminal é a tua praia dentro do campo jurídico,
Mas o que leva uma pessoa, principalmente uma mãe, a gente sabe que tem aquela trauma pós-parto, tem depressão, mas o que leva um ser humano a fazer isso? Com uma criança, hein? Nada justifica, né? E é uma coisa lamentável, uma mãe tirar a vida do próprio filho. E também é o contrário, muitas vezes acontece o contrário. Eu repudio veementemente essas situações. Eu acho que para esse tipo de caso, eu sou favorável à prisão perpétua. Não tenho dúvida. Infelizmente, a gente não tem uma lei tão forte aqui que possa penalizar as pessoas à altura. Não é verdade? A gente sente esse tipo de coisa. A gente sabe que, por exemplo, a lei, embora eu esteja errado, por exemplo, quando um pai, muito acontece isso, um pai e uma mãe atropelam um filho na garagem por puro acidente, a maior pena já é o castigo que ele carrega pelo resto da vida, isso a própria lei já. Mas nesse caso, você acha que deveria ter uma pena dobrada pelo fato de ser pai e mãe? No nosso ordenamento jurídico nacional, nós temos essa situação que já permite, a própria legislação permite, que a pessoa que cometa, dentro desse incidente, uma tragédia, o caso que se pode colocar foi do caso da atriz Cristiane Torloni. Sim. Que não viu o filho no final da garagem. Carro, né? Ela deu ré. E acabou ocorrendo uma tragédia. Sim. Vou dizer, o nosso ordenamento jurídico também prevê a pena máxima de 30 anos. E eu acho que é pouco para uma pessoa que cometeu o crime de uma forma já intencional. Bom, louco que não falta, não só no Brasil como no mundo. Só nos resta mesmo pedir a Deus que nos ajude e principalmente oriente essas pessoas. Porque imagina a família dessa moça, como é que está agora. De qualquer forma, que Deus nos proteja, né, Gogoni? Não tenha dúvida, eu acho que essa pena é maior do que qualquer outra situação. Bom, Gogoni, a semana segue, você vai para o seu escritório, eu queria que você deixasse então todos os seus contatos para aquele amigo telespectador que de alguma forma tem alguma dúvida, quer conversar um pouquinho com o doutor, ele que tem um conhecimento amplo sobre diversos assuntos. Se você tiver qualquer problema, empresário ou um próprio problema pessoal que envolva a parte jurídica, eu acho que o doutor Gogoni é uma das melhores opções aqui do ABC. Gogoni, e-mail? drgogoni@gmail.com. Pode mandar lá para fazer uma sua consulta se você precisar pelo e-mail. Repetindo, drgogoni@gmail.com. WhatsApp Business? 99735-6185. Para os tradicionais que utilizam o telefone fixo, aquele de mesa, que eu ainda uso e gosto. Também gosto. 4438-2210. Gogoni, boa semana para você. Muito obrigado por sua participação. Sempre muito importante e enriquecendo demais aqui, valorizando o nosso jornal. Obrigado, viu? Eu quem agradeço e estaremos aqui na segunda-feira futura. Acabando aqui, a gente continua com o nosso café e nosso bate-papo. Com certeza. Obrigado, Gogoni. Até a próxima segunda-feira, então. Com certeza. E está encerrado assim o segundo bloco do J mais ABC, primeira edição. Na volta você confere os seguintes assuntos em destaque, tem as principais informações do tempo em toda a região e a cirurgia do presidente Jair Bolsonaro foi bem sucedida, graças a Deus, sem nenhuma complicação. O J mais ABC, primeira edição de hoje, volta em instantes com muito mais notícias e com a parte final dessa edição. Sai daí que a gente já volta. (29 graus), está uma tarde quente, agora 12 horas e 55 minutos e nós voltamos com a parte final do J mais ABC, primeira edição desta segunda-feira. E se tem notícia, e se tem alguma notícia boa mesmo, é que o sol está entre nós novamente. O Matias está por aí e ele vai contar para a gente como é que está o clima aqui na região. Ô Matias, onde é que você está, hein, amigão? Muito boa tarde, Gil. Muito boa tarde a todos que acompanham o J mais ABC, primeira edição desta segunda-feira. Gil, eu tô aqui em Santo André, onde está fazendo bastante sol, tá bastante calor. Eu acordei de manhã, eu nem tava acreditando. Eu fiquei olhando, eu fiquei, será que é o sol? Bom, para nossa alegria, o sol está de volta trazendo esse calorzinho, esse tempinho tão gostoso que a gente gosta. E uma notícia melhor ainda,
Para amanhã, nenhuma das 7 cidades do Grande ABC terão máximas abaixo dos 30 graus, ou seja, o calor para amanhã está garantido e para quarta-feira também, mas amanhã eu trago mais detalhes. Tomara que esse calor dure bastante, tomara que fique bastante tempo aqui com a gente, acompanhando a gente nesta semana, Gil. Legal, obrigado, viu, Matias? O calor vai ser bom, sim, claro. E estamos ansiosos pela volta dele, mas de uma forma maior, né? Porém, devemos ficar atentos a uma coisa. O sistema Cantareira opera com 50% de sua capacidade neste domingo, de acordo com a Sabesp. O Cantareira abastece cerca de 7,5 milhões de pessoas por dia, 46% da população da região metropolitana de São Paulo. Neste domingo, ontem, o reservatório apresentou estabilidade se comparado com o nível deste sábado. E com isso, vamos economizar água, pessoal. É fundamental para a nossa vida. Depois chega no começo do ano, tem aquela crise de água, aí fica o racionamento de água e todo mundo reclama. Então, vamos economizar agora, tá bom? E antes de encerrar o J mais ABC de hoje, nós vamos esclarecer sobre a cirurgia do presidente Jair Bolsonaro, que foi muito bem sucedida, segundo o boletim médico divulgado na tarde de ontem, domingo, pela equipe médica do Hospital Vila Nova Star, que fica ali na zona sul de São Paulo. De acordo com o boletim, foi implantada uma tela de reforço de polipropileno para a correção da hérnia que se formou no abdômen do presidente Bolsonaro. Esta foi a 4ª cirurgia a qual o presidente se submete desde a facada sofrida por ele durante a campanha eleitoral do ano passado, em 2018. Pontos importantes que você precisa saber. Foi implantada uma tela de reforço para a correção da hérnia. O quadro clínico de Bolsonaro é estável. A cirurgia, que durou quase 5 horas, foi comandada pelo médico Antônio Luiz Macedo, que atendeu o presidente após o atentado ocorrido há quase um ano. A previsão inicial dos médicos era de que 2 horas de cirurgia apenas. Demorou mais que o previsto, porque havia uma grande quantidade de aderência na alça intestinal que atravessou a hérnia. Foi preciso remover todos com muito cuidado para não ferir o intestino. O presidente Bolsonaro não irá para a UTI. Vai direto para o quarto e será acompanhado diariamente pela equipe médica. Na segunda edição do J+, você acompanha uma matéria completa sobre o estado de saúde do presidente e o último boletim médico então, tá bom? Muito bem, com todas essas notícias, a primeira edição do J+ ABC desta segunda-feira, 9 de setembro de 2019, hoje é dia do médico veterinário. Essa edição fica por aqui. Confira logo mais às 6 horas da tarde, como eu já disse, a segunda edição do nosso editorial, com muito mais notícias aqui da região. Não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. É muito fácil, viu? TV Mais ABC. Uma boa tarde a todos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue aí com a nossa programação. Eu espero você então às 6 da tarde, em ponto, com a segunda edição. Eu vou, mas volto. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.